Pronto, está iniciando a gravação. Vamos começar a aula de hoje. A Raquel voltou, seja bem-vinda, Raquel, boa noite. Vamos começar a aula de hoje falando de comandos, dos comandos das consultas SQL, né? Tem algumas divisões dentro desses comandos. A gente fala dos comandos DML, né, inicialmente, que são os comandos Data Manipulation Language, que é a manipulação dos dados dentro da nossa linguagem de programação. Linguagem de programação não, Mito. A manipulação dos dados dentro do nosso banco de dados, tá? E o que são eles? São a maioria dos comandos de select, né? O select ele é utilizado para recuperar dados da nossa tabela, da nossa base. A gente tem um comando insert, que a gente usa esse comando para inserir a informação na nossa tabela. Com a informação inserida na nossa tabela, a gente pode fazer alterações, né? Por exemplo, eu tenho um registro ali de clientes, está lá o nome Leandro e está o endereço tal, Rua X. O Leandro mudou. Então você tem um formulário que você vai lá e digita o novo endereço, né? Então eu vou lá e coloco Rua Y. Na hora que eu preencho Rua Y e clico ali no botão atualizar, que eu estou atualizando o meu cadastro ali no meu site, eu vou pegar aquelas informações e vou dar um update, né? Esse é o comando do update no meu registro, falando, olha, atualiza a rua do Leandro, que agora é rua Y, e vai fazer a alteração desse endereço. E tem o delete, né? O delete, assim, o usuário Leandro, né, o cliente Leandro, ele não faz parte do cliente aqui mais. Eu vou cancelar, eu vou excluir esse registro, então eu faço o delete. É importante falar muito desse comando delete, que é até assim, uma questão de entendimento, né, de um sistema. Imagina o seguinte, tem gente que costuma ir lá e deletar os registros, mas às vezes você não precisa deletar os registros. Você pode, por exemplo, inativar. Um exemplo aqui na nossa plataforma de AD. Então eu tenho um aluno cadastrado, eu tenho todo o histórico do aluno, o que o aluno cursou, as matérias que ele já fez, as notas, certificados. Se o aluno não deseja mais participar do curso, eu teria essa opção de deletar. Se eu deletar, Maria da Consolação, seja bem-vindo. Se eu deletar esse aluno, eu perco todo esse histórico, né? Toda essa evolução. Aí se daqui a 2 anos o aluno queira voltar a estudar, eu não sei o que ele já fez, o que ele já, qual que foi a evolução dele, né? O que eu posso de, o que eu posso assim te dar um atendimento melhor para esse aluno, né? E às vezes eu nem sei que se trata de um aluno que está voltando, né? Tem essa questão também. Então, o que a gente costuma fazer? Nas tabelas de cliente, a gente cria uma coluna chamada status. Aí, por exemplo, no caso do aluno, né? Ou coloco o status do aluno. Aí eu poderia trabalhar ali o status ativo, então é um aluno que está estudando. Eu posso colocar ali o status pausado, por exemplo, né? Aí esse aluno ele interrompeu os estudos no momento, vou deixar pausado ali. Eu posso colocar o status cancelado. Esse registro está cancelado, esse aluno ele não estuda mais. Mas caso daqui a um tempo ele volte, eu posso ali alterar o status dele para ativo de novo, eu posso habilitar ele. Ou eu posso simplesmente, eu mantenho aquele status do registro cancelado, aí o aluno volte, eu posso aproveitar os dados dele, criando um novo registro, né? Eu vou até fazer uma observação aqui no Excel que fica, dá um entendimento melhor. Vamos lá, por exemplo, aqui, a gente tem aqui a tabela cliente, né? Então, aluno, por exemplo, né, que eu estou comentando. Eu tenho aqui o nome do aluno, eu tenho aqui o ID do aluno, que é aquela questão da gente ter uma coluna-chave da nossa tabela. Deixa eu colocar em caixa alta. O ID, o nome do aluno, aí eu tenho a data de nascimento, aí eu tenho várias informações. E eu tenho aqui uma coluna chamada status. Então, aqui na coluna status, eu vou trabalhar com essa questão de status. O que se costuma fazer, tá, gente, nos sistemas? O aluno ele está com status, vamos ver aqui, ó, aluno 2, o nome Leandro, tal, nascimento XXX aqui. E qual que é o status dele?
Você poderia fazer isso aqui, ó, status ativo. Mas eu não, quando se trata de status, não é comum a gente colocar a descrição já do status ativo. A gente cria uma tabela à parte, né? Por exemplo, eu poderia criar uma tabela aqui, olha, chamada aqui, ó, status aluno, status aluno. Aí eu vou colocar aqui o código do status e a descrição do status. Aí, por exemplo, o aluno, eu vou colocar aqui a o que significa A? Significa ativo. C, cancelado. Deixa eu corrigir aqui o C. C, cancelado. P, né? Igual eu falei, um aluno pausado. Ou I, né? Ou poderia ser I de interrompido, né? Depende muito. Aí eu teria uma tabela base, uma tabela somente para controlar esse status. E aqui na minha tabela de alunos, opa, deixa eu renomear aqui. Na minha tabela de alunos, eu colocaria simplesmente a letra. Ativo é o quê? É A. Então, sempre que eu tiver um status A, significa que o aluno está ativo. E aqui eu coloco aqui, ó, data, um exemplo, tá, gente? Data do cancelamento do registro. Então, por exemplo, aluno, eu viro para a instituição e falo, não, pode cancelar meu registro, eu não vou estudar mais. Aí muda para C. Aí a aplicação, na hora que eu quero cancelar, ela muda o status aqui para C, dá um update, né, na tabela, e preenche a data do cancelamento. Ah, cancelou no dia 1 de 1 de 2021. A data de hoje. 13 de 1 de 2021. Aí cancelou. Aí agora a gente está em julho de 2021 e o Leandro volta. Opa, eu quero voltar a estudar. Aí tem vários registros, né? Qual que é o próximo ID? É o 75. 75, Leandro. Pode aproveitar o mesmo código. Teria a coluna aqui de CPF, né? Para a gente ter uma referência para saber que aquele registro, que aquele Leandro é o mesmo Leandro do de baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí coloca aqui de novo, aqui a data, e coloca um outro registro, status A. Aí a gente poderia até ter um campo aqui, ó, data, inscrição, que foi a data. Aí esse registro do Leandro aqui, ó, ele se inscreveu no dia 1 do 10 de 2015. Aí ele ficou ativo durante todo esse período. Aí ele voltou aqui se inscrevendo de novo agora no dia 13 do 7, né, que eu tinha falado, de 2015, 2021. Então registrou esse login novamente, 13 de 7 de 2021. A data de cancelamento está vazia, por quê? Porque ele está com status ativo. No momento que ele cancela, aí eu preencho a data. Isso aqui é para quê, gente? É para a gente ter o histórico. Eu quero saber, o Leandro, ele entrou várias vezes. Olha, entrou em 2005, saiu em 2006. Entrou em 2007, saiu em 2007 mesmo. A gente consegue ter esse histórico, esse acompanhamento. Se eu simplesmente dou um delete, que é simplesmente aqui, olha. Esse caso do cancelamento, eu venho aqui e deleto o registro, ó, pá, apaguei o registro, não sei mais. Esse Leandro é a primeira vez que ele está começando, eu não consigo acompanhar esse histórico. Tá? Eu queria só colocar essa ressalva quando a gente fala do comando delete, porque é em último caso que a gente faz uma exclusão do registro. Tá? Em muitos momentos é importante a gente manter esse código para poder aproveitá-lo. O código não, todo o registro, né, do aluno para poder aproveitar ele. Vamos falar um pouquinho de todos esses comandos. Vamos abrir aqui agora o MySQL, o Workbench, para a gente acessar a nossa base aqui de teste. Alguém está com alguma dúvida? Quer perguntar sobre o que eu falei ou da aula passada, né? Que a gente falou muito de comando de datas. Pode me interromper aqui. Oi, amor. Tudo bem?
Então, opa, tá no mute aqui. Ô, gente, eu parei um pouquinho aqui que a minha filha entrou aqui no escritório. Vamos lá, a Karina está perguntando aqui, ó, se a gente pode mostrar como fica o rollback com um delete e depois, ou um insert. A Karina está falando aqui do rollback. O que que é o rollback, né? Para quem não está começando agora, não conhece esse comando, o rollback é o seguinte: digamos que eu estou com o meu banco de dados, vou executar alguns comandos, mas eu quero testar esse comando, não quero confirmar. A gente inicia uma transação, é iniciar um processo. Por exemplo, eu pauso a tabela, eu travo a tabela naquela hora. Vou fazer até um exemplo aqui, ó. Vou criar uma outra consulta SQL. Aí aqui, ó, select, vou mostrar aqui o comando select, né? Select asterisco from cidades. Eu falei desse comando, cidades não, é clientes. Eu falei desse comando select na última aula. E a gente até está falando dele aqui agora, que é para retornar dados. E a gente usa o from aqui para especificar qual que é a tabela. Vou executar ele aqui agora, olha. Ele vai retornar todos os dados da minha tabela de clientes. Eu só tenho que selecionar a tabela aqui, ó. Eu vou dar um comando use primeiro banco. Você vai ver que o banco aqui, a base de dados primeiro banco, vai ficar em negrito, né? Estou especificando porque como são várias tabelas, eu estou falando para o MySQL que todos os comandos que eu vou executar aqui agora vai ser em cima da base de dados primeiro banco. Ele ficou em negrito, então estou selecionando ela, vou apagar aqui agora. Agora quando eu executar o select, ele já sabe que ele vai pegar essa tabela clientes na base de dados primeiro banco. Então eu estou aqui com ele, com o registro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou iniciar uma transação. Que vai ser o seguinte, deixa eu só pegar esse aqui, ó. Para iniciar a transação, tá, gente? É um start transaction. Vou executar esse comando. Ele iniciou a transação, o comando foi executado. Ele simplesmente fala, ó, vou iniciar um processo, mas eu não vou salvar ele diretamente no banco de dados. Eu não vou executar esse comando diretamente no banco de dados. Ele vai ficar meio que em memória. Olha, você vê, ó. Deixa eu só lembrar aqui, eu tenho aqui a tabela clientes, vou executar aqui de novo. E vamos usar aquele delete, ó, delete from clientes. Se eu executar esse comando todo aqui, eu vou deletar todos os meus clientes. Só que eu não quero deletar todos não, vou deletar o último registro aqui, ó. A Suzana Herculano, ID 175. Aí eu vou usar aqui um where ID igual a 175. Né? Eu até expliquei na última aula o que eu estou fazendo, ó. From where, quando o ID foi igual a 175. Se eu especificar ele aqui nessa tabela de cima, repara só no select, ele só retorna a Suzana, tá vendo? Eu quero só esse ID. Então eu vou fazer um delete somente nesse ID, somente nesse registro. Ó. Vou fazer o delete aqui agora. Olha aqui embaixo aqui, ó, o comando deletado, o comando executado com sucesso. Quando eu executar um select aqui novamente, vou executar aqui, olha. Não existe mais o ID 175, ele foi excluído, tá? Mas em contrapartida, eu iniciei a transação dentro dessa visão, né? A gente chama isso aqui de sessão, dentro dessa telinha. Se eu abrir uma outra tela de comandos SQL, que ele criou aqui uma outra aba, repara, eu poderia dar esse comando, ó, select asterisco from, clientes e esse ID, vou executar. Ele também não aparece, tá vendo? Ele também sumiu daqui, ó. Não está aparecendo em nenhum dos dois. E eu poderia só que nesse exemplo aqui que a gente está fazendo, que a Karina pediu, eu não queria excluir, não, foi por engano, não era para excluir esse registro 175. Então eu ainda tenho tempo de executar um rollback. Eu vou executar aqui um rollback, ele vai... Nesse momento ele iniciou um checkpoint, né, na minha tabela e falou, olha, tudo que eu estou fazendo aqui, a partir de agora, que foi esse delete, ele não executou direto na base não, é meio que está em memória. Então, eu posso efetivar esse comando ou eu posso ignorar. Falou, opa, desfaz tudo. Nesse momento eu consigo desfazer. Vou dar aqui um rollback.
Então repara aqui, ó, o comando foi executado com sucesso. Agora quando eu der o select aqui novamente, olha, a Suzana voltou, não deletei, então deu tempo. Aí se eu volto aqui, ó, na outra seção, se eu executo aqui também, ela continua lá também, ó, a Suzana. Tá vendo? Não excluiu o registro. E o que é importante, né, nessa questão aqui da transação, é que, por exemplo, eu vou executar muitos comandos, eu vou fazer um teste, uma manutenção na base, vou trocar registros, e esse comando delete ele é muito, é, eu falo até perigoso, que é o seguinte, imagina só, vou iniciar a transação aqui, ó, iniciei a transação, start. Na hora de eu rodar o select, o delete, eu não selecionei o delete todo, eu selecionei só isso aqui, ó, delete from clientes. Eu não estou falando exclua da tabela clientes ou ID 175, eu estou falando exclua a tabela clientes. Quando eu der um delete aqui, olha, executar o comando, ele iria excluir todos. Por sorte, a gente tem uma segurança aqui no MySQL Workbench que ele não vai deixar eu deletar sem especificar esse where. Deixa eu tentar simular um teste aqui. Where ID maior que 1. Repara, eu estou usando o where ID maior que 1, ou seja, vou executar o select de novo. O que é... Opa, deixa eu executar daqui para cá, da tabela toda. O que eu tenho aqui maior que 1? Todos, todo mundo. Ó. O meu menor registro aqui é o ID 3. Então, quando eu falo que é o delete dos clientes cujo ID seja maior que 1, ele iria excluir todo. No caso aqui, ele tá restringindo aí, ó, ele não está deixando. Não permitir a exclusão de clientes da cidade BH. Ah, tá. É que essa minha tabela aqui, eu tenho um procedimento de segurança que ele não me permite excluir esse dado. Isso aqui foi um estudo que a gente fez numa aula frente. Mas assim, se fosse um outro caso, ele iria excluir todo mundo, né? Só que por engano, nossa, eu não queria excluir todo mundo. Tu tem que fazer isso rápido. Aí eu ainda teria a possibilidade de executar o rollback e voltar todos os comandos e saber que todos os clientes vão continuar na minha base. Isso aqui atende o que você estava precisando, Karina, fazer esse teste aqui da gente fazer o rollback? Ou você quer que eu efetive a transação? Eu poderia efetivar fazendo o seguinte, ó, vou excluir aqui um exemplo. Ó, eu vou iniciar de novo uma transação, start, iniciei, e vou deletar o registro 175, deletei. Nessa possibilidade, nessa hipótese aqui agora, eu deletei o registro e eu quero realmente deletar. Então eu posso dar um comando chamado commit. Commit é efetiva o comando. Vou executar o commit. Pronto, commit executado com sucesso. Vou executar o select aqui de novo, ó. Acabou, já era. Agora sim, excluir esse registro 175 de vez, ele não volta. Ah, tá ok, ô Karina. Você entendeu essa questão da transação, né? Quando a gente fala de rollback, commit, a gente sempre tem que explicar o conceito dessa transação para entender quando que ele executa e quando que ele não executa. Quando que a gente consegue efetivar o comando. Deixa eu voltar aqui no contexto, no que eu estava mostrando. Vamos falar aqui do comando select, a gente falou aqui agora, vamos falar aqui do comando insert. Eu quero inserir um registro na minha base, tá bom? Vamos lá, eu vou usar essa outra janela, essa outra seção. Quais clientes que eu tenho aqui, olha. Vou executar. Eu tenho esses clientes, eu estou indo até o ID 174, ok? Eu vou criar um novo registro agora. Eu vou usar o comando insert, que eu quero inserir o registro, into, para me especificar onde que eu quero inserir esse registro, porque eu tenho várias tabelas. Eu tenho a tabela cidade, cliente, estados e vendas. Então eu vou falar aqui a tabela clientes, ok? E aqui na frente eu vou falar agora quais colunas que eu quero inserir, que eu quero preencher. Eu não tenho todos os dados. Então o que que eu tenho? Eu tenho o nome do cliente, eu tenho a data de nascimento, eu tenho a rua, eu tenho o número. Não, minto, eu não tenho rua, não tenho número, mas eu tenho a CPF. Vamos fazer um cadastro bem básico aqui por enquanto.
Então a gente chama aqui de síntese do comando, ó, do insert. Eu coloco insert, into, falo qual que é a tabela, abro parêntese e falo quais colunas que eu quero preencher e fecho parêntese. Aí vocês vão falar, ué, Leandro, mas e a coluna ID? Que a coluna ID é a chave, ela é importante, ela tem que ser inserida, né? Quando a gente fez a modelagem dessa base de dados, primeiro banco, e criamos essa tabela cliente, a gente tinha falado que a coluna ID é uma coluna autoincremento. Deixa eu abrir aqui, olha. Aqui as colunas, vou clicar no coluna ID e tá aqui, ó. ID, aí, ó, autoincremento, PK, primary key. Isso aqui é a minha chave da tabela. E para evitar que eu venha aqui simplesmente, eu poderia fazer isso aqui, olha. ID, vou preencher a coluna ID, e embaixo eu vou colocar o values, que são quais valores que eu quero inserir. Aí eu vou colocar aqui, ó. Primeiro, tem que sempre casar, tá? Se a primeira coluna que eu estou informando é o ID, eu tenho que falar o valor da coluna ID. Aí eu vou colocar 15. Nome. Por se tratar de uma string, a gente tem que colocar o texto dentro do aspas simples. Eu vou colocar aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, Jéssica Paula, vírgula, data de nascimento. Não sei a data, não vou perguntar, vamos colocar a data de hoje. Vamos colocar aqui no padrão americano, tá? 2021-01-13. E o CPF dela. O CPF, na dúvida, tá, gente? Não sei se o CPF, que de tipo de dado que é. Você clica aqui, ó, no CPF, aí tá aqui, ó, Big Int. Então é número inteiro. Então eu posso colocar os números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dígito 85, por exemplo. E fecho o parênteses. Vou dar um insert aqui, ó. Mas o que eu estava falando da coluna ID, que é a minha coluna auto-incremento? Eu posso estar inserindo aqui o ID 15 e eu já tenho o ID 15 aqui, então eu estaria gerando um conflito na minha base de dados. Nesse exemplo aqui eu não tenho 15, mas digamos que eu tivesse colocado aqui 155, olha, 155. 155 ele existe. Se eu executar esse comando aqui, ele vai gerar um erro para mim, ó. Ele está falando aqui, ó, duplicate, duplicado, entre 155 para o ID unique. Porque quando a gente criou essa coluna ID, a gente especificou que ela é a chave e a chave não pode repetir, ou seja, ela tem que ser única. Então tem que ser um ID único. Para evitar que. Então qual que seria a situação? Eu vou ter que ir lá na tabela clientes, vou ter que ver qual que foi o último ID que eu fiz e depois inserir o ID próximo, né? Para evitar esse trabalho todo, a gente colocou ele como auto-incremento, ou seja, você não precisa preencher ele não. O próprio banco de dados vai inserir ele. Então eu não preciso falar aqui ó, o ID e colocar um valor para ele, tá? Então eu tirei aqui a coluna ID, tirei o valor. Então tá casando aqui ó, nome com o nome, data de nascimento com a data, CPF com o CPF, tá? Vou executar o comando aqui agora, olha. Aí tá falando aqui. E tá dando um erro aqui nessa tabela. Ele está dando uma divergência aqui que está falando que está dando um problema de 4K com a tabela de cliente de cidades. Por que então no caso? As cidades é obrigatório, eu preciso preencher a cidade. Então vamos colocar aqui, ó, cidades ID, vírgula, cidades ID, vírgula. Aí qual cidade que eu vou colocar? Eu preciso saber quais cidades que eu tenho cadastrado, porque essa coluna cidades ID, ela é filha da tabela cidades. Olha, select asterisco from cidades. É semelhante àquele status que eu estava falando aqui do aluno. Quando eu vou inserir um aluno, qual status que eu vou colocar? Aí eu tenho que saber quais status que existem. Existem esses, então eu vou colocar A, aí eu volto aqui e preencho A. Então é isso que eu vou fazer. Cidade. Quais cidades que eu tenho? Vou executar aqui, olha. Eu tenho aqui Belo Horizonte, Ibirité, Contagem, Betim, Nova Lima. Então a Jéssica é de Belo Horizonte. O ID é 2. Então eu vou vir aqui, olha, e vou colocar o valor 2. Ok? Agora eu vou dar um insert. Vamos executar o comando aqui agora de novo. Aí ele deu um novo erro, olha, ele está falando da coluna Status ID. Eu preciso preenchê-la também, ela é obrigatória. Então vou colocar aqui, ó, Status, underline, ID. Aí quais estados que eu tenho? Vamos dar um select lá na tabela de estados também. E vamos ver o que a gente tem. Eu só tenho Minas Gerais. Então, ok, eu vou colocar 2.
vírgula 2. Vou executar esse comando. Aí vai falar aqui, ó, opa, tá dando um erro aqui, ó, na quantidade de colunas, column count. Por quê? Eu falei aqui, ó, nome, data de nascimento, CPF, cidades e estados. Eu estou falando 5 colunas. E quantos campos que eu estou mandando? Jéssica, data, CPF, 3, cidade, 2, estados, 2. Opa, esse 2 aqui está sobrando. Ah, na hora que eu fui digitar estados, eu coloquei o 2 duas vezes e coloquei a vírgula. Opa, então eu não posso colocar valores, a quantidade de valores diferente da quantidade de colunas que eu estou especificando, tá bom? Agora eu vou executar de novo, agora ele não vai dar erro. Vou executar o comando, olha. Aí falou insert uma linha afetada, só que está especificando aqui, ó, que a coluna rua deveria ter sido preenchida e a coluna bairro também deveria ter sido preenchida. Mas isso aqui é só um alerta. Ele executou. Vamos dar um select aqui na tabela de clientes agora de novo. Vamos ver o que, que aconteceu, olha. Ah lá, ele criou o ID 178, então o banco de dados já atribuiu qual ID que vai ser desse meu cliente. Então a Jéssica, o cadastro dela aqui no meu sistema é 178. Se eu for fazer uma venda para a Jéssica, eu vou falar que a venda é do registro 178, eu já tenho tudo. Tá aqui o nome a Jéssica, aqui na data de nascimento, olha, tá aqui a data de hoje. Aqui na rua, repara, não tá null. Essa rua aqui, ela tá com um valor vazio. Isso porque, quando eu criei a coluna, a tabela, a coluna rua, eu falei que ela é meio que um preenchimento obrigatório, né? Eu não posso setar um valor null. Então, automaticamente, o banco de dados ele setou um valor vazio. Null é diferente de vazio. Depois eu vou explicar para vocês esse contexto de null, tá bom? A gente tem um exemplo prático para isso. Número, ele preencheu, complemento ele preencheu, o bairro, olha aqui, ó, o bairro ele não colocou null também, ele colocou vazio. Aí isso aqui justifica por que ele deu aquele alerta quando eu estava dando insert. Ele falou que ó, o registro foi inserido, mas o campo rua ele deveria ter sido preenchido e ele não tem. E o valor default para ele, quando ele não é preenchido, é o valor vazio. Isso aqui foi uma parametrização dessa tabela. Eu mudei ela no momento que a gente estava criando, depois das últimas aulas. Então o registro foi inserido, olha. Eu tenho aqui as cidades, o ID2, eu tenho o estado, ID2 que ele preencheu também, e está aqui o CPF, está aqui o número do CPF preenchido. O que é parametrizar? Pergunta aqui da Karen. Parametrizar é a mesma coisa que configurar, tá? Por exemplo, aqui, ó, quando eu abro um programa, eu tenho esse programa aqui do MySQL Workbench. Eu venho aqui nas configurações dele, olha, eu tenho aqui, deixa eu ver, configurações de backup, por exemplo. Aqui eu tô voltando backup, espera aí, deixa eu ver aqui. Tools. Ah, tá, aqui ó, edit preferências, tá? Vamos pegar isso aqui como exemplo. Edit preferências. Isso aqui são as minhas preferências do MySQL Workbench. Se ele vai mostrar esse número de colunas, muitas coisas eu personalizo aqui. Eu parametrizo o meu programa por aqui. Quando a gente usa muito o termo parametrizar na questão desse ramo de programação, quer dizer que eu estou criando um sistema e eu estou criando algumas parametrizações. Quando eu criei uma tabela, eu parametrizei aquela tabela para que o campo ID seja um campo auto-incremento. Ou seja, eu configurei aquela tabela para o campo ID ser auto-incremento. Parametrizar e configuração é a mesma coisa, tá bom, Karina? Eu respondi a sua pergunta e deu para entender direitinho? Eu acho que é porque às vezes eu estou falando parametrizar, estou falando configurar, né? Aí gera essas dúvidas. Então, beleza, Karina. Dúvidas aqui do comando insert, gente? Vocês veem que quando a gente começa a fazer. Nossa, o comando insert é complicado, mas depois que a gente começa a estudar os valores que a gente vai preencher, é tranquilo, né? Uma coisa casa com a outra, você vê que não tem dificuldade. Às vezes é o que? Ah, a coluna, por exemplo, olha, se eu tentar inserir esse registro aqui, ó, ele vai dar um erro, reparem só. Não, ele executou. Eu falei que ia dar erro.
Espera aí. Eu queria simular um erro aqui, ele não simulou não. Ah, deu erro. Deu um erro, mas o comando foi executado. O MySQL Workbench, ele tratou esse erro. O que que eu tinha feito aqui, olha? Aqui na cidade, eu tirei o parêntese inicial e o parêntese final. Aí ele teria que ter dado um erro, né? Quando eu trabalho muito com SQL Server, que é um outro SGBD, que é um outro sistema de banco de dados, ele não deixaria eu dar esse insert. Mas por quê? Porque eu não coloquei o parêntese aqui por volta do campo data. O MySQL aqui deixou, eu inseri, mas ele inseriu com erro. Olha só o que ele fez aqui embaixo. Ele inseriu a Jéssica novamente, ele repetiu, só que a data de nascimento ele colocou 000, tracinho 00, tracinho 00. Ele não interpretou que isso aqui era uma data. Ele falou, opa, não tem parênteses, que campo é esse que o Leandro está tentando inserir? Eu não sei o que que é. Não, eu vou inserir a Jéssica aqui, mas eu vou colocar a data zero porque ele me mandou alguma coisa lá que eu não conheço. Vamos fazer até um teste aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, ABC. Vamos executar de novo. Nesse caso aqui, o ABC, ele deu erro, olha. Desconhecido a coluna ABC nessa lista. Ele não entende que essa string é um campo daqui. Quando eu coloquei 2020, aí eu coloquei um tracinho, alguma coisa, ele já começou a entender, opa, ele colocou um 2, um 0, um 2, isso aqui é número. Ele foi e tentou jogar o inteiro. Vou até inserir de novo aqui, olha. Do porquê que ele inseriu. Eu vou inserir pela terceira vez, ele inseriu zero de novo. E eu só coloquei 2020, né? Eu não coloquei 01-13, por exemplo. Eu ainda estou no ano passado ainda. Vamos mudar aqui. Tá? Então, às vezes, é bom a gente fazer esses testes e simular para você ver que, às vezes, a sua aplicação está com erro. Você fala, opa, mas eu estou inserindo a data, estou preenchendo a data, mas não está salvando a data de nascimento. Por que, que não está salvando a data? É porque você esqueceu de colocar o aspas, entendeu? É essa a questão. Aí, por exemplo, Jéssica aqui, ó, esqueci de colocar o aspas aqui na Jéssica. Só que tem um espaço. Isso aqui ele vai dar erro de síntese. Ele falou que não executou. Aí sua aplicação vai dar um erro lá no usuário e não vai deixar. Aí vão lá, as cidades aqui. Não sei qual cidade que é a Jéssica. Vou jogar o número 99. Vamos jogar o 99 aqui que tá bom demais. Aí vamos tentar inserir aqui, ó. Aí ele deu um erro. Ele está falando aqui, ó, não possível adicionar ou atualizar um registro. E está dando aqui a foreign key constraint. Aí está falando que a constraint é ficar cliente underline cidades. Então ele já está falando, ó, clientes e cidades. Ela está com algum problema nela. Tá com problema, mas qual problema que é? Eu tô jogando 99. Geralmente os problemas são o quê? 99 não existe. Vou executar ele aqui, olha. Não tem 99, por isso que deu o problema. Entendeu? Então se eu coloco 9 e tento inserir, opa, não deu também. O 9 também não existe. Aí vamos pôr Betinho. Vamos pôr o ID4. O ID4 acho que era Betinho. Aí ele inseriu. ID4 é contagem. Então eu consegui inserir. Ó. Agora vamos pegar aqui ó, o cliente. Olha quantas vezes eu inseri a Jéssica aqui no meu sistema. Olha, 1, 2, 3, 4. Eu inseri 4 vezes a Jéssica. Aí você pergunta, Leandro, mas pode? Eu falei, pode, porque qual que é a minha chave da minha tabela? O que, que não pode repetir na minha tabela? É o ID. 178, 179, 180. O ID não pode repetir. Agora o nome pode repetir. Eu posso ter duas Jéssica Paula. Né? Uma aqui em Minas Gerais, outra lá no Espírito Santo. E a data de nascimento dela é data diferente. Mas e o CPF, Leandro? O CPF é o mesmo. Ela falou, opa, é verdade. Então aqui a gente entra na regra de negócio. Eu poderia criar uma validação no meu sistema para antes de inserir a Jéssica, ele pergunta, eu pego o CPF, vou lá, faço um teste. Olha o que o sistema iria fazer. Antes de eu montar o insert, esse comando e executar o comando de inserção, eu faria isso aqui, olha. Select asterisco from clientes. Então estou dando um select na tabela clientes. Where, quando a minha coluna CPF seja igual ao CPF que a Jéssica está inserindo na hora de cadastrar. Aí eu executo esse comando na hora que a Jéssica está preenchendo o formulário e clica no botão salvar. Antes de eu inserir, eu executo esse comando primeiro. Aí quando esse comando, se ele retornou linha,
Aí eu não preciso executar esse comando de baixo. Eu vou montar uma mensagem no meu sistema e vou falar para a Jéssica: ô Jéssica, esse CPF já está cadastrado. É isso mesmo? Você errou o CPF? Não, talvez você é outra Jéssica, não é essa mesma. Ou, de repente, é você mesma, você já está cadastrado, você não precisa se cadastrar de novo. Vai lá e reseta a sua senha. É isso que acontece com a maioria dos sistemas, né? Quando você tenta cadastrar, por exemplo, um site de compras, geralmente é o CPF ou a data ou o e-mail, aí você tenta cadastrar o seu e-mail de novo, que você não lembra a senha, aí ele te dá o alerta e fala: opa, esse e-mail já está cadastrado. É isso aqui que o sistema faz. Eu pego o e-mail, pesquiso para ver se existe. Existe. Não cadastro. Oriento o usuário que ele já existe para ele mudar a senha. Opa, se eu retornei aqui, ó. O CPF que ela colocou foi o final 4. Aí eu vou executar e não retornou nada. Ah, não existe. Então aí eu posso inserir a Jéssica com o CPF 4, eu vou inserir. Aí depois ele vem e executa esse comando. Tudo, tudo dentro do mesmo botãozinho lá da aplicação, cadastrar. Você já consegue fazer vários comandos para fazer esse monte de validação. Eu poderia também fazer isso no meu banco de dados. Eu poderia, na hora que executasse o comando insert, ele ia gerar um erro para mim e falar: opa, esse CPF já existe. Isso aqui a gente chama de trig. Eu poderia criar uma trig para falar isso. Mas a gente vai falar de trig lá na frente, tá? Então, assim, eu poderia tratar esse problema no meu banco de dados. Mas eu preferi não tratar no banco de dados e a gente trata no PHP. A gente trata no site, na aplicação, porque aí eu consigo montar uma mensagem. Porque se eu trato aqui, na hora que eu vou inserir, aparecem essas mensagens aqui, ó. Vamos pegar essa mensagem de baixo aqui, ó. Cannot add or update a shield hall. Aí você joga essa mensagem pro cliente, o cliente falou: opa, o sistema do cara tá com erro, não tá funcionando. Ele não vai entender isso. Então, por isso que às vezes, dependendo do negócio, da regra de negócio do sistema, é melhor a gente tratar de uma outra forma, tá bom? Dúvidas? Alguém está com alguma dúvida sobre isso que eu estou falando? Tá tranquilo? Pode me interromper aqui, gente. Tem gente batendo na minha porta aqui, as crianças. Ninguém falou nada? Posso prosseguir? Eu vou prosseguir. E vamos lá, a questão da Jéssica, por exemplo. Eu inseri a Jéssica. Vamos executar o comando aqui de novo. Tá aqui a Jéssica, inseri a Jéssica várias vezes. Então eu vou excluir. A Rosilene está falando, vai ver na hora de fazer, né? Se vai ficar com dúvida. Vamos lá. Eu inseri a Jéssica várias vezes, então eu posso deletar. Eu quero manter o ID 178, que é um registro só. Então, 179 para cima, eu vou excluir. Aí eu vou executar aquele mesmo comando que eu tinha feito antes, ó, delete from, eu não preciso colocar o asterisco aqui, tá? Delete from, porque eu vou deletar a linha toda, não preciso falar qual coluna. From, aí eu falo qual tabela, clientes. Se eu igual eu falei, se eu executar só isso aqui, eu vou estar deletando todo mundo. Então eu gosto de tocar muito nesse assunto, tocar nessa ferida. Gente, que o delete, nossa, você tem que ter maior medo. Às vezes, se você está começando numa empresa, antes de você executar o comando select, chama um cara aqui do lado, ou vem cá e senta comigo aqui para ver se eu vou estar fazendo certo. Para não parar sistema. Tem muita piadinha aí na parte de TI de gente que foi lá e deu um delete numa tabela e o sistema parou todo, tá? Cuidado. Então, delete from clientes, where ID. Eu poderia colocar aqui ID igual a 179. Aí ele ia pagar só 179. Aí depois ia ter que colocar igual ao 180, ia pagar 180. Então a gente pode usar essa síntese, ó. Maior que 179. O que vai acontecer? O que é maior que 179? É o 180, 183, 184. Ele ia pagar esses caras aqui. Mas eu quero que ele apague 179 também. Então eu posso casar esse sinal aqui, eu vou colocar quando o ID for maior ou igual, estou falando até no português como que a gente interpreta isso aqui, ó. Quando o ID for maior ou igual a 179. O que é maior e igual a 179? É o 180 e 179 também. Então ele vai pagar daqui para baixo. Vamos executar o comando. Aí tem na aula de trigger, eu criei
uma consistência nessa tabela que ele não deixa eu apagar um cliente da cidade de Belo Horizonte. Aí ele está falando, olha, Leandro, você não pode apagar ninguém de Belo Horizonte. É uma aula que eu fiz e criei isso aqui para me mostrar a trig. Então eu sei que eu não posso apagar ninguém de Belo Horizonte, mas eu posso apagar gente de outra cidade, tá? Então o que que eu vou fazer? Olha, todos os IDs do 179 para frente tá aqui com a cidade 2 e tem a cidade 4 também, tem 2 da cidade 4. O que que eu vou fazer? Eu vou trocar todos para a cidade 4, porque 2 é Belo Horizonte e 4 é Contagem. Então eu vou fazer o comando update, ó. Update, clientes, update, altera a tabela clientes, set. Aí eu vou falar, você quer alterar o quê? Eu tenho um monte de colunas aqui. Qual coluna que você quer alterar? Eu quero alterar essa coluna aqui, ó, cidades ID. Então vou colocar aqui, ó, cidades underline ID, ok? Quando, nunca esquecer do quando. Tem gente que já parou o sistema porque deu um update sem especificar qual registro e alterou todos os clientes para contagem. Olha o problemão que tem isso. Então, update, 7 cidades, eu estou esquecendo aqui, ó, 7 cidades, esse i igual a 4. Então, estou falando 7, setando o valor. Seta o valor 4 na coluna cidades quando os IDs forem maior ou igual a 179, né? Igual eu expliquei antes do delete. Vou executar esse comando aqui agora, olha, vou alterar. Comando executado com sucesso. Agora eu consigo deletar, porque eu não podia deletar ninguém de, de Belo Horizonte, mas de Contagem eu posso. Vou executar aqui agora, olha. Aí o que, que eu fiz aqui? Eu cliquei fora, gente. Tem que selecionar a linha e clicar no raiozinho. Ó, deletou. Foi executado com sucesso. 4 linhas afetadas. Agora eu vou dar um select só no clientes, olha. Eu só selecionei essa parte aqui porque eu quero trazer todo mundo. Vão lá, aí eu só tenho um registro Jéssica uma vez. A Karina está até falando aqui, ó, por isso que é melhor fazer um rollback, né? Sempre iniciar uma transação, dar um delete, depois, se deu certo, efetiva a transação. Se não deu certo, você retorna, né? Dando um rollback. Então executou. Tá aqui a Jéssica, tá só uma vez. Agora vamos fazer o cadastro dela bonitinho. A Jéssica veio aqui, cadastrou no meu sistema rapidinho, porque ela não tinha muito tempo. Aí ela voltou 2 dias depois e falou: opa, deixa eu terminar o meu cadastro. Como o cadastro já existe, a gente vai usar o update, né? Olha lá. Agora eu vou dar um update na tabela clientes. 7. O que, que a Jéssica está preenchendo? Rua. Ah, ela preencheu rua. O que, que ela digitou? Que ela mora na rua Gustavo. Nossa, não sei porque que veio na minha cabeça, Rua Gustavo Lima, Rua Gustavo Pio. Ah lá, eu coloquei a rua. Eu vou até fazer uma indentação, porque eu quero mostrar para vocês que a gente consegue, no mesmo comando, já alterar várias colunas de uma vez. 7. Aí eu vou colocar aqui, ó, Rua Gustavo Pio, vírgula. Qual que é a próxima coluna? Número. Número, recebe. Qual que é o número? 1, 2, 3. Vírgula. Complemento. Complemento. Recebe. Bloco 7. Apartamento 23. Não, 7. Bloco 7. Apartamento 23. Vírgula. Vamos lá. Bairro. Ó, bairro ela não tinha preenchido. Ela veio cá e colocou bairro. Centro. Vírgula. Deixa eu ver mais o que tem aqui pra gente preencher. CEP. O CEP ele apareceu nulo. O CEP ele aceitava nulo. Vou colocar CEP igual a o CEP. Quando eu criei o CEP, vamos lembrar aqui, ó, a coluna CEP, a gente colocou o CEP como número inteiro, tá? Como número. Então eu não posso colocar 12 530 tracinho 22 223, por exemplo, né? Isso aqui que é a máscara do CEP. Eu não posso colocar o tracinho, porque quando eu criei, eu falei que o CEP era só número, então eu não posso pôr o tracinho, vou tirar o tracinho. Como eu sei que ele é só número, que ele é um inteiro, eu posso colocar ele dentro do aspas simples ou posso deixar ele fora do aspas simples. Não tem problema, tá? Se colocar dentro do aspas, funciona também. Vírgula. A cidade é Belo Horizonte, eu vou manter a cidade. O estado é Minas Gerais, eu vou manter. Margem de venda. A margem de venda não é a Jéssica que fala.
Ah, deixa eu falar aqui que eu só posso comprar até R$ 1.000. Não. Essa margem de venda é uma regra de negócio. Até quanto que eu posso vender para a Jéssica? É eu que falo, eu, dono do sistema, né? E o CPF está aqui, ó, pronto, não tenho mais nenhuma tabela, ok. Então, se eu não tenho nada mais, eu posso apagar essa vírgula. A vírgula eu coloco ela entre colunas. Depois da última coluna, que é o CEP, eu não preciso colocar vírgula não. Aí eu vou colocar aqui agora o where, sempre colocando o where, né, gente? O where ID igual ao ID da Jéssica aqui, ó, 178. 178. Agora eu vou executar o comando todinho, tá, gente? Se eu só selecionar daqui para cima, eu vou alterar todo mundo para esse endereço, mal cuidado. Vou selecionar esse aqui, ó, selecionei, vou executar. Tá aqui, ó, update executado, ó, uma linha afetada, bacana. Agora eu vou dar um select aqui na tabela de clientes de novo. Vamos pegar todos os clientes e vamos ver a Jéssica. Tá aqui a Jéssica. Jéssica, data de nascimento, Rua Gustavo Pio, número 123, bloco 7, apartamento 23. Opa, cliquei no lugar errado aqui. Apartamento 23, centro e o CEP, ó. 125302223. Então eu consigo usar o comando update, olha, com diversas colunas de uma vez. Isso é bom pra gente, né? Você tem um formulário lá do cadastro, né? Você tentaliza aí o formulário de cadastro. Deixa eu lembrar aqui, olha. Na aula de HTML, nós criamos esse site aqui e tá na nuvem. Aí eu tenho aqui cadastre-se. Imagina só, olha, e-mail, senha, rua, número. Eu tenho vários campos. Então eu consigo pegar todos esses campos e já inserir no banco num único comando. Eu não preciso dar altera e-mail, altera senha, altera rua, altera número, ficar alterando um de cada vez. Tô até vendo, esse formulário aqui tá faltando o nome da pessoa, olha. Como é que eu cadastro alguém e não coloco o nome, né? Tem que melhorar isso aqui depois, lá na aula de HTML. Então, executei o comando, ok? Dúvidas do update, senão a gente vai para frente, hein? A gente vai para o próximo. Cadê? Ninguém falou nada, ó. Então, já falei do select, insert, update e o delete. Isso são comandos de Data Manipulate Language, comandos DML, ou seja, tá bom? Estou manipulando dados. Então, isso aqui a gente finaliza esse conceito aqui do DML, que é um dos tópicos aqui das aulas. A gente também tem os comandos DDL. O que é o DDL? Data Definition Language. Então, aqui eu estou falando de definição de dados. Tá? Que comandos são esses? Eu tenho esse comando create e alter. Né? Vocês lembram que quando a gente criou a tabela clientes, nós fizemos na modelagem, a gente clicou, arrastou, fez um quadrinho, a gente fez em modo design, né? Modelando o banco. E o meu banco está modelado, está aqui, ó, cidade, cliente, estado, vendas, né? Coloquei tudo. Mas está faltando um campo aqui, qual que era? País. Está faltando o país. Eu esqueci de colocar, de criar a tabela país. Nesse primeiro banco teste aqui, que foi, não, teve um sistema delivery tables. Tá, teve um aqui que eu criei o país. Isso aqui foi naquela aula que a gente fez de modelagem. Eu mudei a tabela aqui na minha base aqui como sistema delivery, mas aqui eu tinha criado o país e tinha criado a tabela produtos. Só que nesse banco aqui, ó, de teste que a gente está fazendo aqui, ó, do primeiro banco, não tem o país, eu quero criar. Ah, Leandro, você vai ter que ir lá e criar a modelagem de novo, mas a modelagem já existe. E como é que eu vou inserir de novo se o meu banco já existe? Eu consigo modelar e executar só um comando? Nossa, é tanta pergunta, a gente pode vir cá e já dar o comando direto aqui, tá? Aqui, a gente vai usar aqui o comando create, tá? Tá aqui o create, ó, para criar objetos no banco de dados. Quando eu falo objetos, o que é objeto? Que objeto que você tem na sua casa? Você tem mesa, você tem sofá, você tem computador, você tem um monte de objeto. No banco de dados eu também tenho muitos objetos que eu uso. O próprio banco de dados é um objeto, as tabelas são objetos, as colunas são objetos. Eu tenho algumas. Vocês vão olhar aqui quando vocês abrem o banco, vocês têm view. View a gente considera um objeto. A gente vai ter uma aula de view lá na frente, eu vou explicar sobre ela. História de procedures são objetos também no banco de dados. Functions são objetos. A gente tem aula sobre esses itens aqui, tá? São coisas bem bacanas e importantes de aprender.
Então eu posso, com o Create, eu posso criar banco, eu posso criar tabela, eu posso criar view, procedure, functions, triggers, eu posso criar várias coisas. Por isso que aqui eu falo que create é usado para criar objetos no banco de dados. Então eu vou fazer um create table, país. Aí eu estou falando, estou criando o quê? Table, uma tabela. Qual o nome da tabela? País. Quando eu falo que eu estou criando uma tabela, aí eu tenho que falar quais colunas que eu quero criar. Eu vou colocar ID, estou criando a tabela. A primeira coluna vai ser a coluna ID, e ela vai ser do tipo inteiro. Aí eu coloco int de inteiro, not null, não aceita nulo. E eu posso colocar aqui o AI, não. Eu queria já colocar o autoincremento. Deixa eu só lembrar aqui como é que eu. Agora eu fiquei na dúvida aqui do autoincremento. Deixa eu pegar o script que a gente usou para criar a tabela, que lá vai ter. Vai ter esse aqui me pegou agora. Aula de MySQL scripts, criação do banco delivery. Editar. Quando a gente criou, ó, int not null, tá aqui, ó, auto increment. Aí eu coloco esse texto aqui, ó, auto increment, vírgula, qual que é a próxima tabela que eu vou a próxima tabela não, a próxima coluna. Então do país eu só preciso de um ID e um nome, né? Então vou pôr nome, só que o nome ele vai ser o tipo de dado dele, vai ser um varchar. E varchar qual tamanho, né? Qual o máximo de caracteres que eu posso colocar? Vamos pôr 100 aqui, até 100 letras. Not null, não aceita nulo. Acabou. Fecho aqui e já estou criando isso aqui, ó. Tá, eu já tinha fechado aqui. Então isso aqui é a minha síntese do comando, ó. Create table país, abro parênteses, coloco as colunas, fecho parênteses. Tem uns comandos aqui que eu posso colocar também aqui, ó. O primary key. Eu venho aqui e falo aqui, ó. Aqui embaixo, eu coloco vírgula, aí eu coloco uma vírgula aqui e escrevo aqui, ó. Primary, primary key. Qual que é a minha chave dessa tabela? É a coluna ID. Aí aqui a gente coloca ela entre parênteses. É o ID. Vamos executar só esse comando aqui agora. Então aqui, ó, comando executado. Quando fala aqui zero row afetado, é porque é um comando de manipulação de dados, né? E eu não estou inserindo o registro, eu só estou alterando o. Eu falei comando de manipulação de dados, não, não é um comando de manipulação de dados, então eu não estou inserindo, não estou alterando, por isso que ele colocou zero. Só estou criando um objeto. Agora vamos atualizar aqui, olha. Vou clicar com o botão direito em cima da minha tabela, refresh all, esse último botão. Olha lá, agora a tabela país já aparece para a gente, tá vendo, gente? Olha que legal, já apareceu a tabela país. Então eu já consigo criar o objeto. Eu criei a tabela país, mas eu preciso agora também criar a coluna referente ao país lá na minha tabela de clientes que eu não criei. Lá não tem, olha, quando eu dou um select aqui na clientes, olha, eu venho até aqui, ó, cidades, estados, margem de venda CPF, eu não tenho um país, então eu preciso incluir lá. Eu vou usar o create para criar uma outra coluna? Não. A- a- essa tabela já existe, então eu vou colocar um alter, vou alterar, alter table cliente, vou alterar a tabela clientes no plural, vou abrir e fechar parênteses e vou colocar aqui, ó, add que eu estou adicionando. Automaticamente ele sabe que eu estou adicionando uma coluna. E vou falar aqui, ó, ID, país, underline, ID. Eu vou colocar o mesmo padrão que eu estou colocando aqui, olha. Cidades, underline, ID, estados, ID, país, ID. Ah, Leandro, mas e o tipo de dado? Porque você já falou que o ID é um inteiro aqui em cima. Você tem que falar aqui embaixo também? Tem que falar, porque aqui são colunas diferentes. Elas têm um vínculo, mas elas são diferentes. Eu preciso falar. Elas têm que ser. Eu tenho que especificar, né, que elas são o mesmo tipo de dado, porque senão na tabela clientes o cara insere A, mas eu não tenho A, porque na minha tabela de país a coluna é números.
Então vamos falar aqui. Isso aqui é para evitar problemas no meu sistema, né? Isso aqui eu estou falando que a minha chave é um ID do tipo inteiro. Vamos falar aqui também para evitar que o usuário insira alguma informação errada. Vou só executar esse comando. Deixa eu só ver aqui. Acho que eu tenho que colocar add column. Deixa eu só conferir aqui. Add column. Opa. Deixa eu ver aqui o que eu estou fazendo de errado. Gente, deixa eu colocar do lado aqui, ó. Às vezes eu estou na dúvida de alguma coisa, eu sempre vou aqui no manual de referência do MySQL, que aqui a gente tem toda a questão da estrutura de comandos, igual aqui, por exemplo, o start, transaction, commit, rollback. Tem aqui toda a estrutura dessa transação. Eu vou até fazer isso aqui, eu vou mandar isso aqui no chat, para você e Karine, para quem tiver dúvida, porque a gente não abordou transações dentro do curso de MySQL aqui. Como a gente está falando sobre ele, deixa eu mandar o material para vocês terem esse conhecimento aí, tá bom? Depois eu vou ver se eu coloco esse comando também lá no... Coloco esse link lá na videoaula para os demais alunos. Gente, o comando está certinho. Por que que tá dando erro? Será que é o parêntese? Deixa eu confirmar aqui. Era o parêntese, gente. Vocês acreditam? Eu coloquei o parêntese abrindo e o parêntese fechando. Só que aqui ele não aceita, não. Tenho que jogar tudo direto, ó. Mas tem que ter o colon, tá? Eu tava colocando errado, eu não tinha colocado o colon não. Então, alter table clientes, colon vai de país. Repare aqui, olha, eu vou fazer aquele refresh das colunas da tabela clientes novamente. E apareceu o país. Repara que o país veio cá para o final. Então é isso mesmo, tá? Essas colunas do banco de dados, elas não têm ordem, não é ordem decrescente, não tem ordem pela letra, né, alfabética, é na ordem de inserção. Na medida que eu vou criando a tabela e vou inserir no campus, ele vai colocando aqui, ó. Se eu chegar um dia que na tabela clientes eu inserir já 50 colunas, 100 colunas, vou ter todas as 100 e a última que eu inseri é a última que vai aparecer aqui, tá bom? Quando eu dou esse comando aqui, select, asterisco from clientes, quando eu falo asterisco, é o seguinte, eu não sei o nome da tabela, das colunas da tabela cliente. Como eu não sei, eu coloco o asterisco e falo, traz tudo, tá? Eu acho que eu falei isso aqui na última aula. Então, por isso que ele trouxe tudo e a coluna de país foi lá para a última ordem, olha. Então, se eu quero que essa coluna apareça para mim primeiro, eu poderia simplesmente colocar aqui, ó, país, underline ID, vírgula e o asterisco. Vou executar. Tá, quando eu coloco uma, ele não deixa não. Aí eu teria, quando eu coloco uma, no MySQL, tá? Quando eu coloco eu começo a falar o nome das colunas, aí eu tenho que falar todas, ele não deixa eu usar o asterisco. Só que no SQL Server ele deixa. O SQL Server é um outro SGBD. Eu vou até provar para vocês aqui. Por exemplo, select asterisco from deixa eu ver aqui. Prodabel. Não, não é isso aqui não. Isso aqui, ó. Prodabel. Deixa eu ver o nome das tabelas aqui que eu não lembro de cabeça. Prodabel módulos. Módulos do curso de banco de dados, de programação. Quando eu dou um select asterisco, ele deixa. Se eu coloco o nome aqui, ó, vírgula, o asterisco, ele deixa. Mas o que ele fez? Ele colocou a coluna nome aqui na frente
depois o asterisco ele saiu repetindo todas as colunas. Então você vê que o nome repetiu duas vezes, tá? O SQL Server, que é um outro SGBD, Sistema Gerenciador de Banco de Dados, ele permite que eu faça isso que eu estava tentando fazer, mas o MySQL, ele não deixa. Então, se eu começo a falar o nome das colunas, eu vou ter que terminar falando. Não posso mandar tudo, não. Não posso pedir tudo. Então, aí, se eu comecei a colocar país ID, eu vou ter que falar país ID, nome, DT nasce e rua, por exemplo. Só quero essas colunas. Aí ele retornou para mim. Tá? Eu só queria mostrar para você que dependendo do sistema que a gente está usando, sistema de banco de dados, alguns comandos ele permite, algumas formas, né, de executar o comando ele permite e outros não permitem. Então vocês viram que foi fácil, né? Eu consegui incluir a coluna país facilmente na minha tabela de clientes aqui, tranquilo. Dúvidas? Senão a gente vai pular para o próximo aqui agora. Então a gente falou do create e do alter. Não, Raquel. Vamos falar aqui agora, nossa, das junções de tabela. Isso aqui é um pouco mais complexo. Eu vou até fazer o seguinte, gente. Eu vou parar essa gravação de aula agora. Vou parar, vou interromper para me gravar um vídeo só dos joins. Só um minutinho.